Descubra o que o seu público quer, precisa e ainda não sabe. Informe, forme e surpreenda. Oxalá, com a força do seu Omolu, com a força do seu tranca-rua das almas do seu Caveirinha, está aberta a gira de hoje. Eu vou abrir a nossa gira com fé. Eu vou conduzir a gira com dedicação. Pedir a Deus minha proteção. Eu vou abrir a nossa gira com fé. A Umbanda é uma religião que trabalha com espíritos, com a comunicação entre o médium e o espírito. É uma religião brasileira porque trabalha com índios e negros e com os descendentes desses e com os colonizadores deles também. Então, os espíritos são esses. E fazemos uma religião em cima disso. Com o espírito Pai Maneco eu tenho todas as ligações possíveis e imaginárias. Na verdade, ele era a entidade que meu pai trabalhava, que era meu pai de sangue e meu pai de santo. E foi ele que fez o terreiro. Hoje eu sou herdeira desse terreiro. Graças a Deus, os espíritos chefes da casa me adotaram como filha. Então, o terreiro do Pai Maneco e o Pai Maneco fazem parte da minha vida, porque eu estou há 30 anos lá já dentro. E, na verdade, assim, a filosofia toda da Umbanda do Paraná meio que saiu da cabeça do Pai Maneco. Por isso que ele é tão forte assim. Na verdade, o culto é esse, né, que eu te falei. A gente incorpora negros, índios e descendentes. Então, o rito, basicamente, é esse da Umbanda. A gente chama de amaci, que é uma lavagem de cabeça com ervas, porque todo pai de santo ou mãe de santo, eles têm esse nome, ou tem o nome zelador de santo, porque a gente zela pelo santo de cada médium. Então, quando o médium entra no terreiro, é colocado as ervas do chakra frontal dele. Então, é lavado a cabeça com as ervas e eu alimento com vela acesa durante todos os dias da semana esse alguidar. Por isso que a gente é pai ou mãe de santo, porque a gente cuida desses filhos. Esse que é o verdadeiro nome, por isso que vem o Pai de Santo. Então, o amaci, que é o batismo, é simplesmente o dia em que é feita a lavagem de cabeça. O que você acha das igrejas tradicionais? Para mim, mais tradicional é o budismo. E não tem preconceito com Umbanda nenhum, inclusive eu acho bem parecido. Só que um é milenário, o outro é centenário, porque Umbanda tem 100 anos.
Mas claro que existem algumas religiões que inclusive vivem dos nossos espíritos, né? Porque eles tiram os Exus, eles tiram as pombagiras. São os maiores perseguidores da Umbanda, chegam a quebrar nossos templos, chegam a apedrejar a criança e formam fiéis para destruir a nossa religião, mas não vão conseguir não. Eles são preconceituosos, são chatos e são intolerantes. Na verdade, eu gostaria que todos conhecessem a Umbanda, porque muita gente pensa que a gente come criancinha lá dentro, faz sacrifício, esse tipo de coisa. E tudo isso é besteirada, gente. A Umbanda é uma religião bacana, onde tem bastante música, bastante movimento e bastante compenetração de todos os médios para fazer um bom trabalho de caridade. Na Umbanda eu não vejo esse tabu. Na verdade, a Umbanda é muito liberal, né? Fala-se de todos os assuntos, inclusive do sexo. É claro que a gente não faz nenhuma iniciação sexual, uma educação sobre o sexo dentro do terreiro. Mas a gente, a princípio, trata todos igualmente, né? Todos os jovens, todos os velhos, todos os sexos e todas as pessoas. E quando tem algum assunto para ser abordado sobre esse tema, é sempre com muita naturalidade. Eu brinco, é brincadeira, hein, turma? Sem sexo, drogas e rock and roll, por favor. No dia da gira, vamos ficar todo mundo bem santinho. Na verdade, é para você se manter com a sua energia, porque a gente trabalha com energia. Então é importante que você esteja apenas com a sua energia. Inclusive, a gente nem come carne para também não ter interferência alimentar. Então é um preceito nosso, que em 24 horas entre os trabalhos a gente fica apenas com a nossa energia. Sexo, biologicamente, é uma necessidade que o ser humano tem, qualquer ser humano tem, não só os humanos, mas qualquer animal tem, para atender a uma necessidade biológica. Isso é sexo. Agora, sexualidade é outra coisa. Existe, ainda na sociedade, se fala muito de sexo de uma forma equivocada. É um assunto tabu nas famílias, na igreja todo mundo é anjo. E na sociedade, de modo geral, se fala mais de uma forma equivocada. Entre homens se fala de uma forma jocosa, de brincadeira, de machismo. Entre as mulheres se fala muito mais no desejo de ser amadas, aceitas, compreendidas, apreciadas, mas também já há uma busca muito biológica das mulheres. Vou dar um exemplo. O Romário, há um tempo atrás, quando ele era jogador, ele numa entrevista da televisão disse que tinha feito sexo 10 vezes numa noite só. Isso é coisa de Pinóquio, é coisa de mentiroso. Agora, hoje as mulheres também estão disputando a quantidade de orgasmo. É uma coisa que o machismo dizia, eu 3 numa noite, 4 numa noite, até o Romário 10 numa noite, que é mentira, mas agora as mulheres também estão entrando nisso. E a psicologia vê que a ansiedade não produz orgasmo. O orgasmo é uma coisa natural de uma sexualidade de companheirismo, sexualidade de compreensão, né? E quando há aqueles filmes, aqueles gritos, aquelas coisas todas, o cara nunca viu a mulher nunca viu o cara, isso é raro. Raramente existe isso. E não tem daquele jeito, é muito raro. Desde a visão da Igreja Católica que sexo é para procriar, embora que há setores da Igreja Católica que aceitam também como prazer, né?
A igreja protestante, ela vai desde o liberou geral até sexo para procriar. Então o leque de opção é muito grande dentro do cristianismo. De modo geral, eu vejo uma desinformação, uma deformação. Eu sou da igreja protestante e sou psicólogo, filósofo e pastor, mas eu brinco com os pastores dizendo: quem aqui já escutou uma mensagem de púlpito falando bem sobre sexualidade, desafiando, mostrando a coisa boa de sexo e sexualidade? E todo mundo fica. Porque, infelizmente, 2016, ainda a igreja não acordou para que é uma necessidade humana, que é prazer, que é importante, que é companheirismo, que é compreensão, que não só tem coisa ruim, né? E também não é só para procriar. Pela fé, eu vejo que Deus fez o ser humano um ser afrodisíaco, né? Eu brinco dizendo que o cara desligado, ele descobriu que mordendo aqui na mulher, a mulher ficava excitada. E ele passa 30 anos mordendo aqui. Ele não tem criatividade para perceber que todo o corpo dele e dela é afrodisíaco. Por isso que não precisa de site pornográfico, não precisa de ervas ou isso ou aquilo, ou remédio para poder ter a potência sexual, o desejo sexual. O desejo sexual está muito mais na mente, na compreensão, no companheirismo, de que tocou já está pronto para tudo. Isso não é. A gente, desculpa a expressão, a gente não é galinho. Para tocou já tem relação em 1 segundo e acabou, né? O homem e a mulher, eles precisam desse dia a dia de compreensão, de companheirismo. Tem 3 posicionamentos na igreja, né? 3 orientações pastorais. Uma, o que homem e mulher faz no quarto não interessa a ninguém. A outra, o marido pode fazer qualquer coisa. E a outra, de uma orientação, tanto para o homem como a mulher, que os dois têm limitações e os dois precisam conversar, se entender, ter a consciência tranquila daquilo que faz, um com o outro, perguntar, dialogar, para que os dois, tendo essa consciência tranquila, tanto diante de Deus como de um para o outro, eles possam ter uma sexualidade saudável. Sem isso é complicado. Infelizmente, a boa parte dos orientadores da igreja não tem essa última opção. Olha, eu vejo o seguinte: enquanto igreja, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, que a igreja é a maior formadora de opinião do mundo, é o maior centro de capacitação do mundo, de habilidades do mundo. Chega do bebê ao idoso, todo domingo tem algo para aprender. E por que não a gente pode aprender na área da sexualidade? A escola trabalha muito biológico do sexo. O sexo não é só biológico, né? Deus criou a gente um ser integral, biopsicossocial e espiritual. Então a escola falha, a família falha, a igreja falha e as consequências estão aí, né? Quanta coisa está acontecendo no mundo inteiro por falta de orientação, por falta de informação e por falta de bom senso também. Então, esse trabalho de vocês podem ir adiante. Na verdade é isso, só. Eu acho que é só isso. Fiquei emocionada um pouco, porque quando eu falo de intolerância, me pega muito, sabe?
me pega muito. Eu não consigo entender esses chefes de igrejas, essas pessoas que são formadoras de opinião, atiçando pessoas a destruir templo, que é feito com tanta luta, com tanta dificuldade, porque a gente não cobra, então o dinheiro normalmente sai do bolso de quem está no terreiro, né? O terreirinho pequeno sofre muito, porque tem que manter o aluguel, tem que ter as velas, tem que ter todo o material, porque ninguém vai cobrar ali pelo trabalho. Chega a pagar as velas para as pessoas que estão procurando. E aí vai lá, a gente destrói, não consigo entender isso. Mas Umbanda é forte, a gente vai vencer também essa, já vencemos tanta coisa, né? Tanto preconceito que as religiões afro têm. Não vai ser a primeira nem a última que a gente vai estar lutando pelo que a gente acha que é verdade.